Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Hoje eu quero falar sobre os vários lugares desta batalha. Eu vou falar acerca de fortalezas que existem na nossa própria mente. É incrível, né, quando nós pensamos sobre a guerra de dentro da nossa cabeça, mas o facto é que é um campo de batalha. Se nós podemos vencer essa área, nós podemos ter domínio sobre toda a nossa vida. Nós somos salvos, assim, nascidos de novo no nosso espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17, quem se junta com o Senhor é o mesmo espírito com Ele. Em João 3, quando Jesus estava a explicar a salvação, a entrada no reino de Deus a Nicodemos, ele diz que tem que nascer do Espírito. Nasce da água, que é natural, mas também tem que nascer do Espírito, que é espiritual. Então, o nosso Espírito, que é a nossa verdadeira pessoa, porque nós somos criados na imagem de Deus, e Deus é Espírito, nós fomos nascidos de novo, nós temos vitória. Então, a nossa salvação é imediata. Logo que nós aceitamos Jesus, nós somos salvos, nós temos acesso a Deus e temos a vida eterna. Os nossos pecados são perdoados, nós somos uma nova criatura. Então, mas a nossa alma, que é diferente que o nosso espírito. A alma, no grego, é psuche, que significa mente, emoções e a vontade. Então, essa área da nossa alma está no processo de salvação. Eu chamo isso a transformação ou a santificação. Nós temos isso em Romanos capítulo 12, que através dessa transformação, usa a palavra metamorfose, que fala de uma transformação da natureza. Então, é pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. Então, a nossa mente tem que ser renovada, ou liberta, ou transformada. E depois o nosso corpo será transformado, ou será santificado, ou salvo na ressurreição dos mortos. Mas até a vinda do Senhor, o nosso corpo está debaixo daquela lei de pecado e morte. E vai morrer um dia, vai ser entornado, vai entrar na corrupção e aquele corpo volta ao pó. Mas um dia, na ressurreição dos mortos, o nosso corpo vai ser glorificado. Então a salvação é para espírito, alma e corpo. Espírito é imediato. A alma é um processo e o corpo é futuro. Agora vamos falar sobre esse campo, porque logo, mesmo como na ilustração que nós temos no Velho Testamento do povo de Israel tirando do Egito, que representa aquela escravatura, eles eram escravos, foram libertos pela mão de Deus, passaram pela água, batismo, entraram naquele tempo de transformação e depois entraram na terra prometida. Mas entrando na terra prometida, eles tinham de tomar posse desta terra. Eles tinham de expulsar os inimigos. Então essa é aquela batalha que nós estamos envolvidos, né, agora. Não é para a nossa salvação, já está feita, mas para ter a vida que Deus tem, para estabelecer o seu reino aqui na terra e libertar mais pessoas daquele engano do inimigo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus desse século, deste período de tempo, segue os olhos do entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho, para que a salvação não chegar a eles. Então, há uma guerra. A guerra para a salvação dos outros e também a guerra para a realização da vontade perfeita de Deus na nossa própria vida. Hoje eu quero falar sobre essas fortalezas, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, eu quero que nós lemos essa passagem. Nós temos, muitas dessas passagens nós referimos vez após vez, mas é bom porque aquilo vai entrar na nossa própria vida. Mais que nós ouvimos, mais que nós vamos entender e vai haver mais e mais revelação. Em 2 Coríntios capítulo 10, começando em versículo 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas? Né? Onde? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, essa fala de argumentos, e temos referido que a guerra é a guerra de palavras, de argumentos contra nós, e aquela a tomar cativo todo o entendimento, cada pensamento, trazer a obediência de Cristo. E nós encontramos com frequência uma certa resistência, mesmo até a verdade revelada nas Escrituras. Há muitas coisas em nós que discuta, argumenta, questiona. Nós temos aquela potência de pensar que nós sabemos mais do que a própria Deus. Nós sabemos como dirigir a nossa vida. E tudo tem a ver com a presença do pecado que habita nos nossos membros. Aquilo que procura continuamente autopreservação, autorrealização, que pensa sobre si mesmo mais do que para os outros. Aquela poluição, aquela presença de pecado e morte nos nossos próprios membros, que torna-nos orgulhosos e egoísta e virada para dentro. E nós tentamos resolver os problemas pela nossa própria força. Então, tudo isso complica a nossa caminhada com Deus, porque em vez de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, nós vivemos numa vida muito mediocre, muito debaixo daquilo que Deus tem planeado para nós. Não estou a falar da salvação eterna. Eu estou a falar da nossa experiência aqui na Terra, da sua vontade na nossa própria vida. Tudo tem a ver com a conquista desta batalha na nossa própria mente. Diz que temos que derrubar fortaleza. Agora vocês vão ver um slide de uma fortaleza, ou castelo. Nós vivemos numa terra de muitos castelos diferentes. Nós temos os castelos em quase cada cidade, né? E há uma coisa específica. Esses castelos têm muralhas e é para proteger quem está dentro e também para afastar a quem está fora. Agora, vamos imaginar que diz que essa batalha é para destruir aquelas fortalezas, que significa que essas fortalezas foram feitas por Satanás. Era para manter aquele engano, aquela maneira de pensar assim, uma pessoa presa àqueles paradigmas e afastar a verdade de penetrar e entrar para libertar o povo, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Então, Satanás quer que a verdade seja apagada, seja afastada da nossa própria vida. É como luz. Eu quero que nós mantenhamos nas trevas e não na luz. A luz que expulsa as trevas. Então, nós podemos ver isso. Olhando para aquela figura, há 3 áreas destas. Eu uso isso como exemplo somente. Porque eu vejo também várias resistências ou vários níveis de resistência de verdade entrando e dominando sobre nós. Então, por isso eu vou usar aquela ideia de fortaleza mais antiga da Idade Média. Então, tem 3 áreas. A muralha externa, a muralha de dentro e o torre. Quando eu olho para essa, eu quero que nós usamos esse exemplo para nos guiar, para ter mais entendimento sobre essa área. Aquela parte fora é aquilo que toda a gente consegue ver, é aquilo que é mais visível para todos, aquela muralha externa. Eu falo que são as áreas que as pessoas nos conhecem. A pessoa é muito negativa, a pessoa é muito pessimista, a pessoa está muito ligada, está tão cheia de medos, tem muitos preconceitos, é muito orgulhoso,
né, está dentro daquela seita, não acredito nem nada. Então as pessoas avaliam a nossa vida pelo aquilo que é visível. E muitas vezes essa parte que também nós não gostamos. Né? E quando Jesus bate na porta e nós ouvimos a palavra e abraçamos o Evangelho, nós deixamos entrar, né? E ele começa a derrubar, né? Essa fortaleza, essa muralha externa, e ficamos tão contentes, mudamos completamente. Aconteceu comigo, né? Que eu era drogado, né? E estava assim tão agarrado de crenças orientais e de ateísmos e tantas coisas assim que estava né, a formar, né, a minha mente e pensava que eu sou assim, mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. Comecei a acreditar em Deus que não tinha, né, essa fé antes. Eu comecei a ver outras coisas. É como que Deus entra, mas não é tudo, não é? Eu pensava que era tudo no princípio, mas depois Deus quer, né, entrar naquela parte mais subtil, mais subconsciente, aquilo que forma outras atitudes, que determina certas escolhas e certas decisões pessoais. Eu chamo isso aquela parte mais sublime, que é mais interior, que tem a ver com conceitos culturais, que tem a ver com tradições, didatos, costumes, maneiras de ser, como nós fomos criados, certos gostos, certos desgostos, coisas assim. E às vezes nós não reconhecemos que são mesmo diabólicos. Eu lembro uma passagem em Ezequiel. Ezequiel estava a dizer que a palavra do Senhor diz: Filho do homem, que provérbio é este? Que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-á os dias e parecerá toda a visão. Diz que é isso que vocês estão a pensar? Né? Passando o tempo, as coisas, depois, né? A visão não se realiza pela passagem do tempo. E depois diz, portanto, disse-lhes, assim disse o Senhor, farei cessar este provérbio. Né? E já não se esperam mais dele em Israel. Então, Deus quer quebrar aqueles paradigmas, aqueles provérbios, aquelas ideias que nós temos contra raças, contra povos. Né? É como aqui em Portugal nós temos aquele ditado, né? De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Então, aquela coisa fica ali, pois ninguém quer ter amigos espanhóis, né? E a mesma coisa contra os ciganos, contra os africanos, contra quem for diferente que nós, né? E esses preconceitos que nos prendem e que nós não podemos experimentar o amor de Deus para os outros, nem temos um desejo de ver, né, outras pessoas salvas. Ficamos isolados, fechados para nós, a nossa denominação, a nossa igrejinha e tudo fechado. E não experimentamos aquilo que Deus tem. Então Deus bate nesta porta, quer derrubar aquilo, porque é uma fortaleza. Depois de entrar e ver muitas coisas mudadas, e vou dizer que Deus mudou muito dessas coisas, porque eu não estava consciente de muitas coisas que estavam ali, debaixo de vista, né? De consciência. Mas a outra é ainda mais importante, porque aquela torre onde ele estabelece a bandeira, onde tem o trono, né? Onde o rei que assenta, é o centro da nossa vida. Eu chamo isso aquela fortaleza mais amigável. É aquilo que nós protegemos quando nós estamos assim debaixo daquela, fugimos para aquela torre, né? Porque nesta torre nós sentimos mais seguros. É a nossa autodomínio. Eu chamo isso aquela torre amigável. Aquela autogratificação. Aquele em que as nossas necessidades são mais importantes do que qualquer outra coisa. Em que os nossos afetos, essas áreas que nós dizemos é para nós, é do meu coração, meu desejo, né? E nós, nossos sonhos e tudo. E nós
protegemos isso. E muitas vezes nós não deixamos o Senhor tocar essa área. E, enfim, vivemos uma vida cristã muito frustrada, porque não experimentamos o melhor, que é a vontade de Deus. Deus quer que nós abrimos aquela porta, deixamos Ele entrar e ser Senhor, levantar a sua bandeira, seu nome acima do nosso nome, sentar no nosso trono e dirigir a nossa vida. Essa é a melhor vida. Há sempre resistências. A resistência de fora, a resistência subconsciente e resistências do meu ego. Vamos render-se perante o Senhor. Porque a medida que nós colaboramos com Deus é a medida que nós vencemos também o inimigo. Deus te abençoe.